Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Evelyn de Ciências e esse vídeo ele pretende explicar para vocês como é que faz a atividade 1, aquelas primeiras atividades que nós mandamos, ok? Então vamos lá. Eu estou aqui filmando a tela do meu computador e eu vou usar o arquivo base que vocês receberam, tá? Para explicar. Então, aqui é o arquivo básico que vocês receberam com a atividade. Então, vamos lá, tem um cabeçalho aqui, onde tem o nome da escola, atividades para período de quarentena, disciplina de ciências, professor Evelyn, atividade número 1. Nós vamos nos concentrar nessa atividade aqui neste vídeo, ok? É uma atividade para o sexto ano e ela tem a duração de 2 aulas. A habilidade dessa atividade é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos, a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e destilação de petróleo. Vamos traduzir tudo isso. O que eu quero que vocês aprendam a fazer? Eu quero que vocês aprendam a escolher em misturas heterogêneas. Lembra daquele conceitinho de mistura heterogênea? São duas substâncias que não se misturam completamente. Então, eu quero que vocês saibam escolher métodos para separar esses tipos de mistura, tá? Aí eu pedi para você, copiar o cabeçalho e a habilidade no caderno de ciências. Então, eu vou pedir para você copiar isso daqui no seu caderno de ciências antes de você fazer essa atividade. Então, você vai copiar isso aí que está selecionadinho em azul, ok? E depois vem o enunciado propriamente dito. O que eu peço para você fazer, galera? Faça uma pesquisa, turma. Importante. Pesquisa é uma coisa que vocês vão fazer muito nesse período de quarentena. Então, se atenta aí para as dicas desse vídeo que você vai se dar bem. Então, pesquisa em 2 fontes, tá? O que são as fontes? São os lugares onde você vai fazer essa pesquisa, tá? Site, livro, revista, filme, aula do aplicativo, aula da TV, entrevista, ou seja, de onde você vai tirar a informação para fazer o teu estudo. E aí, qual é o tema? É esse que está destacado aqui no texto, ó. Métodos de separação de mistura. E o que você vai fazer com essa pesquisa de 2 lugares sobre esse tema, método de separação de misturas? Você vai fazer um resumo no caderno de ciências sobre seu estudo. Pessoal, eu sei que vocês estudaram um pouquinho com a professora Alex em OE, em outros momentos também da sua vida de estudante, como fazer o resumo, mas eu vou te dar umas dicas aqui, ó. Nesse item importante. Isso aqui não precisa copiar, tá, galera, no caderno. Isso aqui não tem necessidade. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa. E para essa pesquisa, você vai ter que fazer leitura, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 3 passos, 3 itens do que você vai fazer para estudar o teu tema e para fazer um bom resumo no final. Primeiro, você tem um tema aqui, não tem? Eu coloquei aqui um tema para você, método de separação misturas, que quando eu expliquei a habilidade eu já disse que significa que é formas de você separar aquelas substâncias que não se separam, que não se misturam direitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar qual é o conteúdo do texto, né? Sobre o que vai falar. Vai falar sobre método de separação, então deve ter alguma coisa a ver com equipamentos, ou formas, ou coisas, ou lugares, ou substâncias mesmo que se separam, e relembrar o motivo dessa leitura. Por que você está lendo sobre esse tema aqui, galera? Você está lendo sobre esse tema para fazer uma pesquisa que vai virar um resumo. Ok. Aí você começa a ler. Não dá para você fazer isso aqui, ó. Eu vou te mostrar. Vamos imaginar que eu abri aqui um Google e eu vou fazer a pesquisa aqui, método de separação de misturas. Coloquei lá no meu buscador o nome, a frase do tema. E aí vai aparecer um monte de coisa aqui no Google. Não dá para eu fazer a pesquisa olhando só para esses destaques dos sites, tá? Eu tenho que abrir o site e ler o conteúdo
para aí eu tirar as minhas conclusões. Então, isso aqui se chama buscador, né? Essa barra de busca. Eu coloquei os meus termos de pesquisa, dei enter e apareceu tudo isso aqui de site. Então, eu vou escolher, a gente geralmente começa pelo primeiro, né? Então, eu vou escolher aqui, vamos entrar nesse site aqui, ó. Beleza. Ah, então esse é um site que se chama Portal de Química, Só Química, que a professora sempre indica, legal, fica a dica. E aqui tem o texto, ó, o título do texto é esse aqui, opa. Esse é o título do texto. E eu tenho aqui coisas para mim ler, um monte de coisas para eu ler, tá? E aqui, ó, é a fonte, é de onde eu tirei esse texto, se eu quiser dar a citação. Você coloca lá no fim do seu resumo que você leu este site com essa citação aqui. Vamos voltar lá para a atividade. O que você vai fazer? Durante a leitura, vão aparecer várias palavras que você não conhece, não vão? Tenho certeza que vão, porque isso acontece com a gente o tempo todo, até para os leitores mais experientes. O que você vai fazer quando aparecer uma palavra que você não conhece? Buscá-las. Pode ser no dicionário, pode ser no Google sim, pode ser em algum aplicativo específico de significados, mas não leia o resto do texto se você não consegue entender a palavra. Beleza? Destacar partes importantes e tomar nota. Quando você estiver lendo num site, não dá para eu deixar grifado aqui, né? O que eu posso fazer? Separar um caderno ou mesmo um arquivinho, né? Um arquivinho de notas, tá? Como esse aqui do meu computador, ó, bloco de notas. E eu vou fazendo aqui as anotações sobre a pesquisa que eu estou fazendo. Se eu tiver num celular, pode ser nas notas do celular, pode ser uma anotação no caderno, que para algumas pessoas é muito útil, né? Como para mim, quando eu estudo, quando eu escrevo, leio e escrevo as minhas notas, eu aprendo mais. É uma dica para você também. Não adianta ler uma vez só o texto, você vai ter que ler mais de uma vez, principalmente as partes que você achou mais importante. Beleza, aí você leu o texto todo, você releu ele. Você vai pensar se você entendeu realmente aquele conteúdo. Se você não entendeu aquele conteúdo, de repente vale a pena você buscar um vídeo no YouTube ou tirar dúvida com o teu professor, que no caso sou eu, para essa pesquisa, tá? E depois elaborar um resumo que explique o texto. Gente, o resumo não pode copiar as principais partes. Você vai explicar com as suas palavras o que são os itens, né, os conceitos que apareceram ali naquele texto, tá bom? Isso é um resumo. Se o texto tem 2 páginas, o teu resumo não pode ter 2 páginas, porque senão você vai estar se estendendo muito, vai ficar um texto que a gente chama de prolixo, enrolado, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pensar que mais ou menos assim, eu preciso de um resumo de 30% do meu texto original. Imagina que o seu texto tem 10 linhas, o teu resumo de um texto de 10 linhas tem no máximo 3. Isso é o ideal. É uma regra obrigatória? Não é não, pessoal, mas é uma boa sugestão para se fazer resumo. Fora isso, tem várias dicas lá em sites. Você pesquisa aqui, ó, no Google, como fazer resumos. Como fazer resumos. E aí vão ter algumas dicas. Olha só, nesse aqui, ó, no Guia de Estudante Abril, que é um site bem legal, tem algumas dicas. Vamos esperar abrir aqui para ver, ó, 4 passos para se fazer um bom resumo. Então aqui tem algumas dicas de como fazer resumo se você não sabe fazê-lo, tá? No fim dessa atividade eu coloquei aqui, ó, sugestão de fontes de pesquisa. Pro, é obrigado a usar essas sugestões? Não, mas eu vou te explicar porque eu coloquei aqui. Primeiro, porque eu sei que tem esse conteúdo nestes lugares. Segundo, porque estes sites e estes materiais são materiais confiáveis. Por exemplo, o livro didático que vocês usam é super confiável e ele tem esse conteúdo. Eu sei que tem gente que não levou o livro para casa. Aliás, eu acho que a maioria de vocês não levou o livro para casa.
tudo bem, fique em paz. Dá pra gente buscar o livro na escola, mas espera o chamamento do diretor, ele vai dizer quando. Ok, vamos lá. E eu coloquei aqui 4 sites que tem o endereço geral do site. Se você clicar aqui, ó, se você entra nesse site mundoeducação.bol.com.br, vai aparecer aqui. Não vai aparecer a pesquisa de métodos de separação de misturas, mas todos os sites, eles têm uma barrinha de busca, assim como a barrinha de busca do Google, tá? Qual a diferença? O Google vai buscar em todos os sites do mundo que estão inscritos nesta plataforma. Quando eu escrever a minha palavra de pesquisa aqui dentro do site, a busca vai ser só dentro desse site, é mais específica. Então, se eu colocar aqui no site métodos de separação de misturas e der um enter, ele vai buscar aqui, ó, resultados nesse site para isso. Então, eu tenho alguns textos aqui que falam sobre esse tema. E aí você vai conseguir produzir o seu resumo no caderno de ciências sobre esse estudo que você fez em 2 fontes. Beleza, turminha? Por enquanto é isso. Se tiverem dúvidas, manda comentário lá no grupo do WhatsApp ou pode deixar o comentário aqui nesse vídeo também, ok? Grande beijo, fique em casa, até a próxima. Tchau, tchau!